Boa noite a todos, muita paz. A página de início serve assim como um preâmbulo para o trabalho de hoje, que tem por tema transição planetária, ou seja, a transição do planeta Terra, transição pela qual estamos passando, pela qual temos passado, pela qual haveremos de passar. A página, ela nos remete, o título, Paz em Casa, Paz seja nesta casa. E aí a gente lembra do Cristo, Jesus, quando traz aquela expressão que ficou célebre, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E essa expressão, homens de boa vontade, permeia o estudo que nós vamos trazer pela questão do sentimento do bem, de ser bom. É a grande dica para que a gente possa passar tranquilo por esse período de transição. Nós vamos ver, como também é falado no Evangelho, haverá separação dos lobos e das ovelhas. As ovelhas permanecerão, os lobos serão recolhidos à outra parte. Lá embaixo ele fala da área individual. Ele está falando da casa, não é assim? E quando ele fala da área individual, ele está falando da casa íntima. É preciso que a casa íntima ela seja trabalhada. E é preciso que também trabalhemos a casa exterior, que é a terra, que é o meio ambiente. Nós tivemos aí recentemente a passagem da Rio+20, onde a gente pode ver um cenário com pessoas de várias organizações governamentais, não governamentais, internacionais, nacionais, e fica bem presente, bem claro, a situação em que o mundo ainda vive. Os interesses de toda a ordem, interesses menores, interesses maiores, pessoas idealistas, pessoas da política, as pessoas representantes de governos de primeiro mundo, de países emergentes, ainda a tônica da política, ora com P menor, ora com P minúsculo. E a mesma coisa nós vemos no microambiente onde a gente se situa. Muitas das vezes nós somos levados pelo idealismo, pela questão de sermos espíritas, mas nós temos que estar muito atentos às questões de toda a ordem, porque no afã do interesse no bem, a gente muitas das vezes é atropelado pelas pessoas mal intencionadas. A gente é realmente atrapalhado no desempenho das nossas tarefas. Temos que ter muito cuidado, Mesmo no nosso país, nesse cenário de nações, há que ter muito cuidado. Internamente, sofremos as mesmas situações quanto no mundo internacional. Não é uma questão simples, essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, como também da ecologia moral, consciencial, que é o que preside exatamente essa sustentabilidade do meio ambiente físico. E esse estudo vai nos levar a refletir sobre essas questões. Há um livro de Divaldo Pereira Franco chamado Transição Planetária. E há um texto de Joana de Ângeles, em palestra realizada por Divaldo, em 2006, conforme atestado no texto, e que inicia, embaseia o tema de estudo do livro. Mas há uma referência primordial que fundamenta toda essa reflexão já prevista pelo codificador em 1868, quando registrou em A Gênese o capítulo 18, são chegados os tempos
e a geração nova, onde ele coloca da questão que afeta o ambiente físico e que afeta o ambiente espiritual. A Terra enquanto planeta que serve de habitação e enquanto habitantes que somos nós, com todas as nossas questões, em todos os aspectos, moral, social, político, econômico, em todo esse quadrante. Mas vamos então iniciar. A mensagem que vai servir, né, de referência para nós, estejamos atentos à leitura. Já? Ah, sim. O texto inicia dessa maneira: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Kardec, com base nos Espíritos, nesse capítulo 18, ele questiona a questão mística e sobrenatural que é trazida nas mensagens que nos atordoam com cenários desastrosos, de calamidades, de cataclismas. Mas, no entanto, ele nos esclarece que, junto com a comoção moral, a transformação moral da humanidade, como resultado da atmosfera psíquica, nós também teríamos consequências de ordens materiais, tendo por fruto a modificação também planetária. Por isso, transição planetária remete à questão dos habitantes e da habitação. Vemos vários flagelos destruidores, como é assinado pelo Livro dos Espíritos e ensinado, e muitas das vezes ficamos atônitos e surpresos e temerosos diante da avalanche de tantos flagelos. Quantas vidas ceifadas, como no caso do tsunami, de tantos terremotos, de tantos problemas como as inundações que em vários períodos envolve também o nosso país, que é livre de certas situações, mas que é acometido dessas questões das inundações por conta da rede, né, de rios que nós temos. E também por conta das questões morais avassaladoras, como a corrupção, a violência, todas as questões que afetam o limiar da existência da vida. Nós vemos que se avoluma as ações, os movimentos, no âmbito da política, nos impedindo o desafio de aceitarmos que a vida seja explorada de toda ordem, nas questões do aborto, da pena de morte, da liberação da droga, da eutanásia e todas as outras questões que são atinentes à vida. O cientista, o médico, o militante materialista, ele tem uma visão de mundo muito presa ao período berço-túmulo, mas ele não tem a visão ampla da condição, do conceito de espírito que nos proporciona as religiões e as filosofias espiritualistas, sobretudo o espiritismo, que nos dão com clareza o conceito da importância da vida. E muitas das vezes esses companheiros questionam o nosso posicionamento veemente nas várias situações, como que nós é que estivéssemos intimidando a multidão com a nossa certeza, quando é exatamente ao contrário, se valendo de várias ações políticas, vem impedir a população que, em sua maioria, pelas reflexões que temos feito, pelas análises que são feitas, são contrárias a tudo que seja contrário à vida. Ainda que as pessoas
no seu desespero, nas suas instâncias de sofrimento, veem lógica no apelo para a liberação da vida, da existência. Impingidos pelo sofrimento, muitas das vezes optamos para que o sofrimento do parceiro seja eliminado. Mas essa é uma visão física, é uma visão limitada, é a visão da matéria. A visão espiritual, ela é bem mais ampla e nos testifica do valor da vida e da importância de passarmos por uma série de sofrimentos. E o Espiritismo explica para nós o porquê desses sofrimentos, da lógica disso. O valor da vida não é pelo pequeno tempo de vida que a gente passa, ou pelo muito tempo de vida que a gente passa, mas pela intensidade da vida, pelo significado da vida. Então, uma criança que parte em idade tenra, ela está passando por um período necessário. Aquele ente que se distancia de nós pela dona da morte, antes de nós, e ele chegou depois de nós, nos traz um sofrimento muito grande. Mas há uma razão de ser. Aquela vida tem valor, aquela experiência tem valor, mas a nossa visão é física, o nosso olhar é material, e a gente não compreende. Mas o Espiritismo nos faz entender. E toda experiência, por mais mínima ou por mais longa, tem o seu valor, tem a sua importância. Então prossigamos. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Daí porque aqui eu estou tendo uma impedância com o aparelho. As crianças têm mais facilidade do que a gente. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Percebam, todas essas calamidades trazem um diferencial, que é essa possibilidade da substituição. Quantos seres se desapegam do plano físico, retornam ao plano espiritual, para que outros tantos, que numa situação inferiorizada, superam aquele estágio e retornam ao plano físico pela porta da reencarnação, trazendo novas possibilidades de auxiliar nesse plano de renovação, de era nova. Era nova de paz e de felicidade. Isso exige esforço, compreensão, atuação. E essa mensagem é para ser vista com naturalidade, e não como uma forma de nós nos vermos ameaçados ou amedrontados. Eu vou dizer por que digo isso. Prossigamos. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos inóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Nós poderíamos assinalar que a era de regeneração tenuemente começa com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Ali começa o limiar do mundo de regeneração e se prolongará por centenas de anos. Então, esse período de transição não se dará num piscar de olhos, num segundo. E muitas das vezes, quando falamos daqueles que serão expurgados do planeta Terra, nós ficamos imaginando eles vão ser, porque eles estão incursos na situação moral, numa série de dificuldades, de inferioridade. Por que eles? Por que não nós? Nós temos que estar atento que o mal ainda é da nossa realidade moral. E com essa consciência nós temos que entender que, sendo expulsos,
nós vamos entender melhor isso, ou permanecendo, o trabalho é o mesmo. O ser que nós somos é o mesmo. Onde quer que estejamos, ou onde quer que vamos, nós vamos com o nosso cabedal, com a nossa bagagem. E a nossa bagagem não é material. De material nós não vamos levar nada. Nem as pessoas, nem os espíritos. Nós vamos levar aquilo que nos é próprio, que nos é possível, que é da nossa possibilidade. Então não nos preocupemos se permaneceremos aqui ou se iremos para um mundo menos elevado. Como acontece na escola, se a gente é reprovado? A gente tem que repetir. E se a gente prossegue, a gente vai perder aquele grupo que ficou para trás. Então, olha como é desafiante qualquer ruptura que a gente faça. E nós temos que ter clareza espiritual para lidar com as circunstâncias. E nós vivemos o tempo todo diante da morte, diante das rupturas, diante das perdas, e nunca nos preparamos para as mesmas. Nós sempre achamos que a nossa vida vai ser aquele estágio de equilíbrio, de tranquilidade, e nunca tem sido assim. O tempo todo, quando as coisas estão na bonança, a gente deve até já desconfiar, porque o comodismo e a acomodação não tem grande significado para a nossa experiência. Nós temos que estar inquietos, incomodados com tudo, para que a gente saia sempre da zona de conforto e busque uma situação melhor. Esse é o momento da transição. Quer sigamos para mundos menos elevados, quer permaneçamos na Terra, quer sigamos para mundos em melhores condições. O nosso papel é o nosso crescimento moral, é a nossa elevação, é a busca do nosso bem-estar, é buscarmos ser tocados pelo sentimento do bem. O sentimento do bem é o grande ponto, né, a grande pedra de toque da nossa evolução. Aqui já li. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se têm submetido, podendo avançar sobre a governança de Deus. Então é a oportunidade de nós, que estamos ainda reincidentes no mal, voltarmos para mundos em condições que vão poder nos auxiliar, vão nos estimular pelo contraditório, e onde nós poderemos auxiliar, ensinando as nossas experiências. E, por outra perspectiva, aqueles que jaziam na espiritualidade, em condição de inferioridade, que puderam se recuperar, vão ter a oportunidade de aqui retornar e também contribuir com esse período. E nós vamos estar contribuindo, seja aqui, seja em planetas mais inferiores que o nosso, ou em qualquer situação que estejamos, porque nós estamos ligados a essa família espiritual que habita o planeta como que habita o plano espiritual. Nós temos que ter uma visão de sistema, uma visão global, uma visão integrada, para a gente compreender esse processo. Ele se dá no micro como no macro. E o macro, em termos de mundo, em termos de Terra, está vinculado a essa galáxia em que estamos inseridos com uma série de sistemas planetários. Nós não estamos isolados no universo, assim como não estamos isolados no nosso micromundo. Nós estamos em constante inter-relação com todos. Por isso a nossa escolha, o uso do nosso livre-arbítrio, sempre vai reverberar, vai repercutir no todo que está à nossa volta. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Prossigamos. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos.
Então, essa mensagem que nos é trazida por Joana de Ângeles, como aquela que nos foi trazida pelos Espíritos com Kardec, não é uma ameaça, é um esclarecimento, é um despertamento, que nos chama a atenção sobre o nosso posicionamento diante das escolhas que temos feito. Temos escolhido dentro do âmbito do mal ou dentro do âmbito do bem? O resultado será de acordo com a modulação da nossa escolha. Seja para o mal, resultará em mal. Seja para o bem, resultará em bem. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Esse revestir-se da indumentária carnal, mas não é do que do corpo físico, da porta da reencarnação. E aí é importante entender essa questão da geração nova que nos é trazido. Outras escolas filosóficas nos falam das crianças índigo e das crianças cristal, e que eu prefiro chamar de crianças atuais, que são as crianças da geração nova. E aí a gente precisa entender que as pessoas que estão aqui, que foram crianças, e as crianças que nós estamos vendo nascer, crescer, trazem uma atitude diferente daquelas que nós conhecemos, que está na condição comum da humanidade. São crianças mais ágeis, mais inteligentes, são jovens mais ágeis, mais inteligentes, uns mais espiritualizados, outros mais intelectualizados, mas todos corajosos e com estilo de coragem diferenciado, uns mais suaves, outros mais abruptos, e que enfrentam essas circunstâncias adversas que campeiam no mundo, a questão da corrupção, da violência, e muitos deles, se deixam imolar, diante do enfrentamento, porque eles estão preparados para isso. São os mártires da Era Nova. E nós estamos nessa missão também. E nos excluímos na medida que fazemos a escolha errada. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta como resultado da lei de destruição, Kardec assinala assim, ou lei de renovação, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Então ela dá uma suavizada na circunstância dessa transição para que a gente possa comparar que essa mudança, essa substituição, se dá como se dá a mudança na natureza, do outono para o inverno, do inverno para a primavera e assim sucessivamente. Essa substituição, essa transformação planetária, ela se dará também de modo natural. Que não nos assustemos e que, se temos que mudar a nossa atitude, seja para buscarmos as boas escolhas, que é o que nos felicitará sempre, enquanto que as más escolhas significarão sofrimento, infortúnio, sacrifício. Em algum momento nós teremos que mudar de posição. Seja internados em mundos primitivos ou mais primitivos, seja permanecendo nessa luta diária pela preservação planetária, pela mudança da humanidade, começando pela própria mudança, que é o que se nos exige, tão somente isso, que naturalmente, que espontaneamente, nós façamos a adesão do bem, que significa no alcance da maior plenitude dos nossos recursos conscienciais, mentais, sentimentais e emocionais.
Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os nos abismos da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. E aí nós nos surpreendemos diante de pessoas que têm um posicionamento, né, com relação às várias áreas de atuação, tem um posicionamento tão claro, tão bem delineado, e quando entram na questão da espiritualidade, por que materialistas? Mas que são pessoas boas, mas pela ignorância da realidade espiritual, não conseguem entender o processo da vida, o valor da vida, a importância da vida, e daí se tornam adeptos das soluções simples, das soluções fáceis, que implica na negação da vida, que não compreende a vida do embrião, a vida do feto, que não compreende aquele período de sofrimento daqueles pacientes terminais e tantas outras questões que exigem um maior curo de conhecimento em relação à realidade espiritual. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade, de respeito, de amor e de caridade. Os homens desavisados e aprisionados aos interesses menores da matéria, postulando-se de maneira materialista, ainda que teoricamente sejam espiritualistas, agem como materialistas. Enquanto que muitos daqueles outros, que teoricamente são materialistas, na sua postura humanista, muitas das vezes agem como se espiritualistas fossem. Mas sempre limitados pela falta do conhecimento da realidade espiritual. Acabam falhando por conta do domínio da visão materialista no mundo como um todo. A tal ponto que a preservação do planeta é colocada sempre em plano secundário quando se trata de desenvolvimento. Países de primeiro mundo, países emergentes, sempre optam pelo sacrifício das pessoas e do planeta, preferindo sempre o seu enriquecimento, que na verdade, como nós vivemos numa situação sistêmica, acaba prejudicando todo mundo. É o egoísmo, é a corrupção que campeia na mentalidade internacional e nacional. A turbulência vence a paz. O conflito domina o amor. A luta desigual substitui a fraternidade. A partir daí ela vai mudar um pouco esse direcionamento que ela está dando. Vamos observar. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. Então todo esse mal que campeia, ele traz atrás, e ela vai despertar isso, digamos assim, de uma forma simbológica, né? A mão de Deus por trás. Deus não tem mão. Deus não é um espírito. Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por isso eu falei simbolicamente, dizendo. Então, por trás de todo esse caos, de toda essa desordem, nós temos Deus sacudindo o nosso emocional, o nosso sentimento, para que a gente possa perceber que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa ordem de coisas. Do caos pode nascer a ordem, mas a gente precisa se movimentar. Não vai nascer por geração espontânea, não vai surgir por geração espontânea. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. Sartre dizia que nós estamos condenados à liberdade. E nós podemos parafrasear que nós estamos condenados a sermos felizes, à felicidade. Mas isso exige trabalho,
Isso exige ação, isso exige mudança de mentalidade e de atitude. É como sentencia Joana de Ângeles: a fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Que mais não é do que paz, que é o ápice, né, do sentimento, é a paz, a plenitude, que redunda em felicidade. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira por aquele que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículos venenosos. Como na fala do Cristo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E semeadura significa escolha, fazer escolhas. Se fazemos mais escolhas, nós vamos estar diante do infortúnio. Se fazemos boas escolhas, nós vamos estar diante de situações melhores, de oportunidades melhores, granjeando felicidade. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que se lhes faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Onde quer que estejamos, no plano físico, no plano espiritual, em planetas mais atrasados, em planetas mais avançados, a situação é de enfrentamento, é de mudança de comportamento e de mentalidade. Nós somos impingidos a fazer escolhas melhores, porque chega a um ponto que a gente não suporta mais o sofrimento das escolhas impensadas. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. E aí a gente tem que ter um dado de realidade. O que a gente pode mudar? Porque nós não podemos agir como Dom Quixote diante dos moinhos de vento. Nós temos que ter os pés no chão. O que a gente pode melhorar? E a gente vai trabalhando de passo em passo. E na medida em que a gente vai se modificando, na medida em que a gente vai se tornando melhor, a gente vai conseguir aumentar a nossa priorização e atingir outras áreas da nossa casa íntima. É fundamental a gente ter clareza. A gente não pode modificar tudo de uma vez só. É preciso a gente ter consciência de responsabilidade da nossa natureza, das nossas limitações e trabalhar mais intensamente os nossos valores, as nossas qualidades, desdobrando as nossas potencialidades. A melhor maneira... Nenhuma conquista exterior será lograda, será alcançada, se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Então, antes de mudar o planeta, nós temos que mudar a atmosfera espiritual, moral, consciencial. Antes de trabalhar a ecologia física, nós temos que trabalhar a ecologia moral, mental, consciencial. O processo é de mudança de mentalidade, não é de mudança de cenário material. Nós vamos chegar lá. Mas o que adianta nós termos uma Rio mais 20 se a mentalidade ainda está há 20 anos atrás? A Agenda 21 é um documento que é assustador, da ordem progressiva de destruição planetária.
E ninguém se comove com isso. Por quê? Porque não há uma mentalidade esclarecida, é forjadamente esclarecida, não é sinceramente esclarecida. Porque os interesses egoísticos de domínio, de dominação, vêm sempre em frente. Vêm sempre na frente. Isso no macro, no campo internacional, no campo nacional, como no campo individual, no micro. O egoísmo impede o nosso próprio crescimento. A sustentabilidade do nosso ambiente próximo, ela também é prejudicada pelo nosso péssimo comportamento diante das leis da vida, de preservação do ambiente do lar, do ambiente da casa, do ambiente espiritual e do ambiente material. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Nela está a chave de todos os fenômenos. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. Daí se dizer mentalidade. Precisamos modificar a nossa mentalidade, modificar a nossa mente, preencher a nossa mente de pensamentos elevados. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma no exemplo de alegria e de felicidade para todos. O bem fascina todos aqueles que observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. Daí porque essa substituição de pessoas. Na medida em que vai acelerando o contingente de pessoas boas e diminuindo o contingente de pessoas malévolas, o bem haverá de predominar. A atmosfera espiritual há de melhorar. Consequentemente, o ambiente material se modificará para melhor, ou seja, será preservado, será sustentável. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. O que promove mais a atenção? A escuridão ou a luz que extingue a escuridão? O frio que abala todos ou o calor que aquece? Nós precisamos pensar nesses contrários. O bem diante do mal, ele se expressa sem ruidosidade, mas ele dissolve a ação do mal. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Aprendamos a enxergar diante das adversidades o que vem atrás, qual é a mensagem que o Criador está trazendo. E não sejamos sensibilizados pela aparência desastrosa dos fatos. Atrás de todos os fatos coletivos há uma razão de ser.
Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. O Espiritismo, ele aniquilou a morte. E quem estuda o Espiritismo consegue adquirir essa compreensão. Há um livro de Herculano Pires, de título Educação para a Morte. Para quem tem essa dificuldade de compreender a morte, parece até um título sombrio, mas é um livro muito simples, muito sereno, e que ajuda a gente a compreender essas questões atinentes à ruptura que a morte propala. É preciso que a gente esteja preparado para lidar com a morte. Ela começa em vida. Ela não se opera tão somente no momento da desencarnação, porque todo o nosso corpo está passando por essa transformação. Quantas células estão morrendo e sendo substituídas? O nosso corpo é um exemplo dessa grande transição no micromundo. É isso o que se dará também com o planeta, numa dimensão macro. A gente precisa compreender esse processo da transformação, da lei de transformação que Kardec cunhou como lei de destruição. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. O mundo de regeneração será um mundo de maior serenidade. E esse processo está se dando, e a gente precisa se dar conta disso. Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano torna-se a vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição especial. Então, essa similaridade que a gente ainda tem com o mal é que nos proporciona sofrimento. Por isso, precisamos nos adiantar. Precisamos desenvolver esse processo o quanto antes, para o nosso próprio bem-estar, para o próprio bem-estar do planeta. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades imperiosas de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Se tudo fosse tranquilo em meio às escolhas erradas que nós fazemos, nós iríamos continuar fazendo escolhas erradas. O que nos faz com que modifiquemos os nossos hábitos. Porque a própria lei de conservação e de destruição nos impelem ao incômodo, à insatisfação, ao sofrimento. Se comemos demais, passamos mal. Se nos descontrolamos emocionalmente, vamos somatizar alguma problemática em algum local do nosso organismo. E assim sucessivamente. Buscando bem-estar, nós só vamos melhorar a nossa situação orgânica e mental e emocional. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Precisamos sair da janela da tristeza para a janela da alegria. É uma mudança de mentalidade. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Essa é a mensagem de Joana. É uma mensagem positiva, é uma mensagem serena, sem estardalhaço. Mas é uma mensagem séria, que nos concita a uma mudança de atitude, a uma mudança de mentalidade. Qual é o mundo que a gente quer eleger para viver? É um mundo atrasado? É um mundo permanente de dificuldades? Ou é um mundo de regeneração, onde a serenidade se fará presente? A gente tem que pensar, refletir. Como eu vou estar lidando com as minhas circunstâncias próprias? Eu estou preparado para a desencarnação do meu ente querido? Aquele que é mais novo do que eu, ou aquele que é mais velho do que eu? Ou ainda estou apegado a ele? E a minha relação comigo próprio? Eu estou preparado para
daqui a pouco retornar ao mundo espiritual? Eu consigo entender esse processo, né, de retornar ao mundo espiritual? Eu consigo me entender como espírito? Ou espíritos são só aqueles que se manifestam na mesa de atividade mediúnica? Ou só aqueles que torturam a minha existência por conta da maneira como eu lido com as adversidades? Os espíritos estão em constante contato conosco. E nós, na maioria das vezes, somos que os atraímos pelas nossas escolhas, pela sintonia que nós mantemos com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. São as escolhas que nós fazemos. Então nós temos que ter um propósito. Aonde nós queremos ir? Aonde nós queremos estar? Como nós queremos ser? Qual é a mentalidade que vai direcionar a minha existência? Que escolhas eu quero fazer? Essa é a reflexão que nos suscita a mensagem. Aqueles que quiserem compreender os fundamentos, leiam o capítulo 18 de A Gênese, onde Kardec nos esclarece que são chegados os tempos e a geração nova. Essa geração nova já está aí. Não é um aviso do século XIX mais, é uma constatação. E a transição planetária é um processo que começou desde aquela época. Os espíritos já nos falavam da Era Nova. Nós estamos na Era Nova. E essa Era Nova, ela está passando. Ou a gente fica para trás, ou a gente pega o bonde, que era uma coisa assim bem antiga, né? O bonde da história. Ou a gente acelera e se coloca mais adiante, entendendo melhor o que está acontecendo, colocando mãos à obra, fazendo o nosso processo de transformação moral, sendo artífice do nosso destino, para melhor. Porque nós sempre somos artífices do nosso destino, para melhor ou para pior. Qual é a escolha que a gente quer fazer? Eu não vou poder escolher por vocês, eu só posso escolher por mim. Eu sei que quando eu faço boas escolhas, eu percebo os resultados. Tanto quanto percebo quando faço más escolhas. Aí são as doenças, o ambiente à minha volta cobra de mim uma mudança de comportamento. Então é visível, é notório. Eu não preciso só olhar o estado em que se encontra o mundo para enxergar isso. Apesar de que a realidade atual do mundo, ela mostra muito essa questão, né, do caos aparente em que nos encontramos. Porque, ao mesmo tempo, nós temos milhares de instituições e de pessoas tentando modificar o rumo. Mas a grande dificuldade é que a maioria das pessoas ainda estão muito próximas do mal. E as instituições também. Kardec fala que aquela época campeava essas instituições com mentalidade muito atrasada. E aí eu refletindo, a mensagem de Kardec é muito atual. Porque hoje as instituições à nossa volta também têm uma mentalidade que eu poderia dizer de medieval, de idade média. Levados pela culpa, levados pela punição, e assim tratam as instituições que deveriam servir como modelo de educação e que são modelo de deseducação. Nós podemos enumerar várias, sejam governamentais, sejam não governamentais, onde as pessoas estão preocupadas com si próprias, né, com o seu bem-estar, só dos seus, onde as pessoas não conseguem enxergar a humanidade, o coletivo, e passam e atropelam o tempo todo a questão ética, a questão da moralidade, não do moralismo, que não estão preocupadas em prejulgar os outros, em fazer julgamentos apressados. Nós vamos ter essa circunstância onde o mal vai estar prevalecendo. E nós temos que nos movimentar, nos mobilizar, ainda que
façamos que nem aquele passarinho com aquelas gotículas querendo apagar o incêndio, fazendo a sua parte. Porque nós vamos nos sentir realmente como um ser pequeno diante da grandiosidade do problema que a gente vê à nossa frente. Mas o maior problema que nós temos que superar somos nós mesmos. Portas adentro da nossa casa íntima. Isso está na nossa mão, está na nossa capacidade. Nós podemos melhorar o mundo nos melhorando. Essa é a fórmula simples que Kardec traz para nós nesse modelo de transformação moral, de crescimento interior, de desenvolvimento pessoal. Ok? Que a gente possa refletir sobre a mensagem da Joana. O livro do Divaldo traz maiores esclarecimentos. Futuramente, numa próxima oportunidade, a gente possa aprofundar o tema, mas eu preciso que vocês também, não é propaganda do livro tão somente, mas é propaganda do estudo do livro, que a gente possa conhecer o livro, aprofundar e entender melhor esse processo em que nós estamos inseridos. Obrigado pela atenção, pelo carinho com que vocês me auxiliaram tanto, vibrando junto comigo. Não é fácil trazer esse tema, porque ele mexe com sutilezas, com posturas que estão aí presentes. É muito complexo chegar no mundo aí fora, na sociedade aí fora, e ter essa postura diferenciada. A gente não quer ser melhor do que ninguém. E não quer também ser melhor do que ninguém. A gente quer ser melhor do que a gente próprio. A gente quer o nosso próprio bem e o bem daqueles que estão à nossa volta. E para isso a gente tem que difundir, divulgar esse sentimento do bem, que deve prevalecer, que deve preponderar ante o mundo odierno onde a gente está inserido. Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa prosseguir sem esmorecer, sem desanimar, perseverando no sentimento e no pensamento do bem. Muito obrigado a todos.